Olá, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes mesmo aqui nessa noite? Digam glória a Deus. Deus está na casa, e quando Deus está na casa, a glória ao nome dele tem que ser clara e ser audível da nossa boca, sair dos nossos pulmões, a maior força, dizendo: a glória pertence a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Que alegria estar com vocês aqui, aos pastores dessa casa, a gentileza do trato, né? A generosidade do cuidado comigo, com a minha esposa. Para aqueles que não estavam pela manhã, meu nome é Josadac. Eu não vou colocar a foto da minha família aqui, porque eu nem me preparei para isso, só coloquei pela manhã. Mas nós somos de Queimados. Alguém conhece Queimados aí, gente? Meu Deus, olha, Queimados está internacional, não é? Queimados é no Rio de Janeiro, na Grande Rio, nós chamamos de Baixada Fluminense, é o lugar onde a bala canta, né? Mas Deus tem feito uma grande obra naquele lugar. Nós temos entendido que não existem barreiras, não existem obstáculos que possam impedir a glória de Deus. Obrigado. Essa aí é a igreja no início, né? A igreja tem 75 anos, vai fazer 76 anos no início. Mas é quando nós subimos para a parte superior e nós começamos a transição de uma igreja convencional, linda, maravilhosa, abençoadora, para uma igreja em célula. E entendendo que ser uma igreja em célula não é mudar a igreja, agora vamos trabalhar de uma forma diferente, não. É alinhar a visão, é saber que a igreja ela caminha com um propósito. Nós sabemos para onde nós estamos indo, nós não iremos perder o foco. Eu falei um pouquinho sobre isso pela manhã. E aí nós agora estamos aí no Templo Novo, você pode ver a foto aí. Nós hoje estamos com 1.281 membros, eu creio que agora. E eu assumi essa igreja há 25 anos atrás, 2 de novembro, faço 25 anos de ministério. Pensei que vocês vão fazer, uau! Um jovem desse, com 25 anos de ministério, é isso aí, gente. Eu e a Silzi, nós pastoreamos essa igreja há 25 anos, vai completar agora 2 de novembro. Minha família linda está ali. A Silzi, o João Gabriel é o meu filho mais velho, 21 anos, a Larissa é a minha nora, né? A nora ainda não efetivada, mas é namorada. A Ana Sofia, de 15 anos, né? A Silzi, eu não vou falar a idade dela, senão ela vai brigar comigo, né? Vai fazer 50 agora, gente, em agosto. Você pode dar uma salva de palmas para ela? Cinquentou, vai cinquentar. Coisa linda de Deus, né? É bom demais. A igreja é um ambiente de alegria. Eu estou em casa, eu faço parte dessa família, eu estou cheirando a pastel, irmão. Eu creio que quando chegar em Guarapari, meu filho vai falar assim: pai, você foi aonde? Eu fui na igreja, lá na Alameda, parece uma pastelaria, não é? Eu chego no hotel, o moço falou: você veio para Curitiba para vender pastel? Eu falei: não, eu sou pregador da palavra, não é? Eu quero agradecer a Deus e ver esses jovens, né, trabalhando, vivenciando esse momento. É tão bonito, é tão lindo ver a igreja em movimento, a igreja partilhando de coisas tão importantes, porque jovens serão transformados em encontros como esse. Eu me lembro da minha juventude, que foi logo ali, não é? Há pouco tempo. Quantos encontros com Deus eu pude ter em um retiro, em um encontro. Então, patrocine, abençoe, olha para o lado e talvez é um sorriso, né? Nós abençoamos muito os nossos filhos. E eu lembrei hoje pela manhã e não falei, eu amo muito o pastor Luiz Wagner, pastora Vivian, essa família linda, Vinícius, a Vanessa, eles vieram da Baixada Fluminense, igreja linda do pastor Luiz Wagner, que me inspirava lá, e me inspira hoje também. Mas eu quero lembrar de algo, que eu vou entrar agora no sermão, calma, vou pregar. Eu peguei Covid, eu fiquei 15 dias no UTI, e eu tenho uma experiência de cura no UTI, não vou contar agora não, vou contar na próxima que vocês me chamarem. E quando eu saí dos 15 dias no UTI, a minha esposa falou assim: Luiz Wagner, a minha igreja fez um momento de oração todos os dias das 10 às 11, e ele participava lá do momento de oração, e a minha esposa falou assim: Luiz Wagner ligou e falou o seguinte: vocês estão precisando de dinheiro? Vocês estão precisando de algo? A gente está aqui, a igreja está aqui para... Aquilo fez bênção. Ela falou: não, graças a Deus, a igreja tem nos apoiado, e foi um tempo assim muito lindo.
da igreja honrando o pastor. Gente, a igreja é coisa linda demais. Eu sou líder da conexão DNA da Baixada Fluminense. Até o ano passado eu cuidava de Xerém. Alguém conhece Xerém? É o extremo lá, é zona oeste. Caxias, né? Mas a zona Baixada ainda é Baixada, tá certo? Eu sou Baixada Fluminense. De Xerém até Japeri, irmãos. Alguém conhece Japeri? É os quintões. É quando Jesus fala que você tem que ir para onde? Aquele confins da terra. É lá. E como o DNA compreende que a vida é uma vida de multiplicação, nós multiplicamos ano passado, e eu agora estou de Nova Iguaçu até Japeri. Xerém não é comigo mais, eu digo graças a Deus, não é? Porque a gente rodava uma hora e meia para estar em Xerém, para fazer os seminários do DNA, para ajudar os pastores. Mas só em Nova Iguaçu, irmão, só para você ter uma ideia básica, só em Nova Iguaçu, e de Igreja Batista, nós temos quase 282 igrejas, mais ou menos, de Igreja Batista, só de Igreja Batista. O DNA, ele alcança todas as igrejas. Então pensa bem comigo, são mais de 3.000 igrejas que nós estamos conectando com uma visão do reino. Não pensa em célula como um programa da igreja, pensa em célula como a expansão. E é aí que eu quero falar com você. Pode colocar para mim o tema aí? Expansão. Expansão, na verdade, é algo que todos nós queremos. Você quer que sua família cresça. Você quer que no seu trabalho as pessoas vejam o seu desenvolvimento. Na faculdade, por exemplo, você estuda porque lá na frente você quer fazer parte de algo grande. É ou não é, gente? Quem está aqui fala assim, qualquer coisinha tá bom. Ei, eu vou orar por você depois no final. Não, nós queremos crescer, nós queremos expandir. Nós queremos ir além. E quando eu creio que essa igreja entendeu que nós precisávamos falar de expansão, eu acredito que Deus está dizendo, olha, mas para expandir, é necessário ter compromisso com o reino. Para expandir, é necessário ver as possibilidades que Deus está nos dando. E esta semana, eu saio daqui edificado, pastor. Porque o que eu já ouvi, o que eu compartilhei, que igreja agradável, vocês são agradáveis demais. Vocês são pessoas gentis, eu fui muito acolhido, me deram um sorriso. E eu vou falar para vocês o seguinte, enquanto vocês estiverem rindo para mim, eu fico pregando. Então faz uma cara feia de vez em quando aí, porque aí eu falei, epa, não estou agradando, aí eu vou já terminando o sermão, ok? E se vocês não saem, eu fico aqui, tá bom? A gente ficou assustado, né? Não, calma. Expansão é compromisso. Nós queremos crescer, mas como? Por quê? Para onde nós vamos? E aí eu quero que você consiga caminhar comigo e imagine um incêndio. O incêndio nunca começa grande. Ele começa com a faísca. Lá no Rio a gente fala guimba de cigarro, aqui também fala guimba. Aquela, pituca, que é pituca? Tem algum fumante aqui, gente? Graças a Deus. A pessoa fuma um cigarro e joga pelo carro e aquela guimba solta uma faísca e começa um incêndio. Pequenininho, mas cresce, vai se espalhando de maneira incontrolável e transforma tudo ao seu redor. Nós temos visto isso nos Estados Unidos. Nós temos visto aqui no Pará, no sertão. Assim é o reino de Deus. Eu acredito nisso. Não como uma guimba de cigarro, me entenda. Quando Jesus veio na terra, ele não apenas anunciou o reino, mas ele chamou pessoas comuns. Ele disse para homens que eram simples, homens que estavam no trabalho, no cotidiano, para serem agora agentes da expansão. Hoje, essa missão continua. Eu estou aqui na Alameda. Porque Jesus lá no início, na Galileia, quem já foi em Israel, que a gente fala o mar da Galileia, um lago, foi ali nas margens da Galileia, andando em Cafarnaum, Jesus convidou pescadores, pessoas simples com cheiro de peixe nas mãos. E Jesus começa uma revolução. Você já imaginou que Jesus nunca pegou uma ponte aérea? Jesus nunca pegou um navio e foi para outro lugar, senão Nazaré, senão Jerusalém.
É nesse contexto, uma faísca acontece, e um incêndio toma conta do mundo. Hoje, até mesmo alguém que se diz ateu, que é uma tese insustentável para os dias atuais, ele tem que se dobrar para este Jesus que nós estamos pregando, porque uma faísca lá em Jerusalém acontece, nas margens de Nazaré, ou nas margens da Galileia. Deus, ele olha para a Alameda e diz: vocês são a faísca que vão incendiar Curitiba com a glória de Deus. É isso, meus irmãos. O evangelho não é um convite para uma vida confortável dentro de 4 paredes, e aqui é bonito demais. Aqui tem gente cheirosa demais, gente bonita, gente nota 10. Mas eu vim lá de Queimados, da Baixada Fluminense, para dizer que Deus usa gente nota 10, não neste ambiente, mas lá, naquele ambiente fora, onde as pessoas estão carentes, estão clamando por socorro, estão pedindo ajuda, pedem a mão, e nós somos a mão estendida de Deus nesse tempo. Nós somos chamados para transformar vidas, para formar discípulos, para viver em santidade. É isso que eu quero conversar contigo hoje. Mas antes, uma frase que me bateu, foi forte. Eu estava falando com o Ricardo Kapler. O Charles Spurgeon, parece que ele estava no século 21. As palavras do Charles Spurgeon são palavras proféticas. Quem já leu o livro que ele tem, Tarde e Noite, Meditações Tarde e Noite, se você não tem, compra para ler. Parece que ele está no século 21. E então o Charles Spurgeon diz: olha, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Quer dizer, irmãos, nós temos que tomar uma decisão. A expansão é um desejo, mas não pode ser um desejo apenas. A expansão deve ser uma decisão de compromisso com aquilo que Deus já nos deu. Nós somos a faísca que vai colocar fogo nesse mundo, e a glória de Deus vai se manifestar. Eu quero mergulhar nisso. Eu quero que você consiga pensar comigo nessas situações. A primeira coisa que nós temos que entender na expansão é que é um chamado agora ao discipulado pessoal. Jesus, ele não vai ali à margem da Galileia simplesmente para ver como eles pescavam. Jesus não vai fazer ali um censo, qual é a religião que eles têm. Jesus não vai ali para falar sobre religiosidade, ou para comentar sobre a Torá, para falar sobre a sapiência que ele tinha e era reconhecida. As pessoas diziam: ele é rabi, ele é mestre, ele é diferente dos demais. Não, Jesus vai ali porque ele sabe o que aqueles homens poderiam ser. O discipulado é um chamado para viver com Jesus. Foi isso que Jesus nos ensinou. É investir intencionalmente na vida de outras pessoas. Muitas vezes nós pensamos que essa missão é apenas para pastores e líderes, é para os meus líderes. Não, é de cada cristão. Nós, eu e você, aqui não há pessoas que não possam ser uma faísca de Deus nesse mundo. Ah, pastor, mas a minha casa é pequena. Pastor, eu não tenho recursos teológicos e intelectuais para falar sobre a mensagem. Então é você que Deus quer usar mesmo. Deus quer usar você, porque tudo que vai acontecer através de você vai apontar para Ele. A glória toda será de Deus. É nesse contexto que Jesus, ele passa e vê aqueles homens, e ele diz: olha, agora eu vou treiná-los. E o discipulado eficaz acontece na convivência, no exemplo, na transmissão de valores do reino. Por isso que a célula é importante. Aqui há um pregador, há aqui um discurso, há uma retórica, mas na célula a vida. Na célula há o compartilhar. Na célula é o lugar onde eu falo da minha dor e o outro fala: eu também sofri. Na célula é o lugar onde uma lágrima, ela é vista claramente. Aqui não, no atacado. Aqui uma lágrima é uma lágrima. Aqui uma dor é uma dor, mas na célula uma lágrima é algo muito importante, significativo. Um abraço na célula é diferente de um abraço aqui. Aqui nós nos confraternizamos, e isso é importante. Aqui
nesta reunião, nós somos ordenados por Deus, como diz o salmista, mas na célula nós somos curados, aproximados. Na célula nós entendemos a nossa identidade. Na célula, meus irmãos, nós conseguimos compreender que na simplicidade ali das margens da Galileia, Deus fala comigo. Jesus não apenas pregou às multidões, Ele caminhou com os discípulos, Ele compartilhou sua vida, Ele corrigiu, Ele ensinou, Ele enviou. O discipulado eficaz acontece na convivência. O pastoreio acontece na convivência. Se você for lá em Queimado, você pergunta: quem é o pastor Josadac? Eles vão falar quem é o pastor Josadac, porque eles me conhecem não do púlpito, mas na convivência, no dia a dia, na amizade, no companheirismo. Eles sabem que eu sou vascaíno e sofro. E quando eu chegar no céu, o Pai falou: olha, pela graça, mas vascaíno vai entrar. Vocês sofreram muito na terra? Eles sabem da minha dor. Eles sabem que eu não sou perfeito. Eles sabem das minhas limitações. Sabe por quê? É na convivência que nós crescemos. Por isso que a célula é tão importante. Por isso que a igreja que quer expandir, ela precisa compreender que lá dentro da célula, nós somos levados por Deus a olhar as pessoas que não foram olhadas e tocar nelas. O discipulado eficaz acontece na convivência, no exemplo, na transmissão de valores. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês, e eu faço para mim todos os dias: quem eu estou discipulando? E essa pergunta não é assim: não, eu tenho ajudado alguém no meu trabalho, eu tenho falado para alguém. Não, é quem eu tenho realmente investido, quem eu tenho orado, quem eu ligo todos os dias, quem eu faço um convite para a célula. Sabe por quê? A pessoa, quando você convida assim: vamos lá na minha igreja, lá na Alameda, sabe o que ela fala? Eu vou. Ela vem? Vem nada. Igreja tem pastor, pastor quer pegar dinheiro da gente. E crente é tudo mentiroso. E a igreja vive brigando. Eles não conhecem a igreja. E se eles entrarem aqui e ver gente cheia de amor, de graça, de perdão, eles vão ser contagiados pelo poder de Deus. Mas antes de chegar aqui, eles precisam chegar na sua casa, comer o bolo de fubá na sua casa, o barreado lá na sua casa. Tem barreado lá na sua casa? Curitiba come barreado? Lá na sua casa, porque lá na sua casa ele vê como você trata a sua esposa, como você fala com seus filhos. Lá na sua casa ele sabe como você fica quando falta água, quando falta dinheiro. Está entendendo? Jesus mostrou aos seus discípulos na convivência quem ele era. Quem você tem discipulado? Você sabe o nome dele? O endereço dele? Você sabe o nome da esposa dele? Você sabe aquilo que ele está sofrendo, ou que ela está sofrendo? Nós só podemos ser assertivos se na convivência nós nos interessarmos de verdade pelas pessoas. Já viu como nós somos? E aí, tudo bem? Qual a sua resposta? Tudo bem. Agora se eu falo: e aí, tudo bem? Aí você diz para mim assim: ih, pastor, não estou bem não. Aí eu falo: agora, depois a gente conversa, porque o meu tempo é muito curto. Na verdade, quando você fala para alguém tudo bem, você quer uma resposta: vai tudo bem. Mas nem tudo vai bem. E na célula nós descobrimos. Na célula, quando você fala assim: vamos abrir em Abacuque, tem gente que fala: ih, será que tem na Bíblia? Tem, irmão, é profeta menor. Na célula a gente identifica, na célula a gente cuida. Se não temos ninguém, talvez estamos negligenciando um dos mandamentos mais importantes que Jesus nos deu. E eu vou citar um dos autores preferidos que eu tenho, que é o Dietrich Bonhoeffer, que diz assim: o discipulado é um compromisso de vida inteira. Não é por ocasião, momento, eu vou cuidar de alguém por um instante, eu vou dar uma cesta básica. Não, discipulado é um compromisso de vida inteira. Ei, gente, vai ter gente chata que vai ficar em ti, ó. Você vai ter que trabalhar com ele. Jesus tinha 12, e dentre os 12 tinha quem, gente? Fala para mim. O cramunhão de Judas. Estava lá. Não vou falar em que Judas era.
que possamos abraçar esse estilo de vida, cumprir a missão, fazer discípulos, que fazem discípulos. Está vendo? A célula é um lugar onde nós promovemos a glória de Deus e preparamos pessoas para promover a glória de Deus. E você sabe disso porque a Bíblia diz, em Mateus 28, versículo 19 a 20, diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer tudo que eu lhes ordenei. O discipulado não é um programa, não é uma literatura. O discipulado não é uma sala onde a gente se encontra e começamos a falar sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, elaboramos uma tese sobre Deus. Não, o discipulado é a manifestação da graça do Senhor na minha vida e na vida de outras pessoas. Eu escrevi um livro agora há pouco com o tema Vida na Vida. E eu falo sobre o relacionamento, sobre a necessidade de entender que o cristianismo é muito mais do que um compêndio religioso, um conteúdo doutrinário. O cristianismo é uma vida transformada que se preocupa agora em ser um agente de transformação. O discipulado não é programa. Jesus chamou pessoas, caminhou com elas, ensinou, corrigiu, capacitou. Nós não podemos terceirizar essa missão, irmãos. Deus nos chama para investir tempo em pessoas, formar discípulos que andem com Cristo e que reproduzam a caminhada em outras pessoas. O que eu tenho que fazer? Ser intencional. Os líderes de célula que estão aqui, seja intencional. Olha para o lado. Existem pessoas na sua célula que precisam ser discipuladas. É vida na vida, gente. É um convite para um café. Agora deixa eu falar para você. Discipulado tem que investir um dinheirinho na cafeteria. Comer um cachorro quente sem ser picado. Prensado é melhor, que não sai nada, né? Com queijo. Tem que investir. Tem que ter conversa. Quando nós falamos de discipulado, muita gente fala, vamos falar sobre salvação, inferno, céu, né? Sobre escatologia. Não, é sobre a vida. E aí, como está o seu casamento? Como você tem vivido? Como estão as suas finanças? Discipulado é cuidado. A igreja está aqui nesse mundo, irmãos, para ordenar o que foi perdido, o que o pecado deturpou e destruiu. O que nós precisamos fazer mais então, pastor? Pensa comigo. Segunda coisa que eu quero que você veja, perceba, é isso aí: santidade. Se nós queremos expandir, tem que ter testemunho. O reino só pode crescer se a nossa vida, ela passa desse espaço e transcende para os lugares onde Jesus não é conhecido. E eu posso provar para você, olhando para o texto de 1 Pedro. No capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 15 e 16, diz o texto: mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Santidade não é opção, gente, é marca daqueles que são cidadãos do reino. O mundo precisa de ver a diferença em nós. Se vivermos como todos os outros, como nós iremos influenciar o mundo? Eu pergunto. Nossa santidade atrai as pessoas para Deus, a credibilidade da pregação. A santidade é o que nos distingue como embaixadores do reino. Não se trata de perfeição. Talvez o equívoco é quando nós falamos de santidade, nós somos levados a pensar em moralidade. Não é sobre isso. Santidade é sobre separação. É saber, eu sou filho de Deus. Santidade é saber o seguinte: eu fui separado para as coisas de Deus. É como no templo do Antigo Testamento, os utensílios do templo eram santos. Santos porque foram separados para a glória de Deus. Você está me ouvindo aí? Diga amém. Você está ouvindo de verdade? Diga glória a Deus. Então recebe essa palavra: você é santo. Dá um amém, irmão. Você é santa. Sabe por que Deus te separou nesse tempo? Para que a glória dele se manifeste em você. Lá na sua vizinhança, com os surdos.
Deus, Ele nos separou para que a glória dEle seja vista nessa terra. Irmãos, os jornais precisam de ver bons testemunhos dos crentes, dos pastores, dos líderes. Nós cansamos de ver mensagens, de ver no Instagram, nos noticiários, vergonha. Nós somos o povo separado para a glória de Deus. É isso que nós olhamos para o texto e encaramos essa verdade. A santidade nos distingue, a santidade nos coloca na posição de embaixadores. Por isso que quando você abre uma célula naquele bairro, nós estamos dizendo: o que Deus fez, fará em você também. E as pessoas vão falar: é verdade, olha a família dele. Ficou 6 meses desempregado. Eu não vi um grito. Eu não vi desespero. Sabe por quê? Você vai falar: porque existe um Deus todo-poderoso que cuida de mim. Jesus, Ele disse assim em Mateus 5,16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A nossa santidade não é apenas um testemunho pessoal. Olha, a gente coloca aquela Bíblia, tem gente que bota uma Bíblia Shed, né? Ou aquela maior, a King James comentada. Vai para a igreja com um carrinho de mão e a Bíblia nela, porque é tão pesado que não aguenta levar. E as pessoas, ali vai um crente. Não. Não é sobre quem você parece ser, é quem de fato você é. Charles Spurgeon diz o seguinte, em um dos seus livros, eu não lembro qual, mas ele diz: não se preocupe tanto com a sua reputação, porque reputação é o que dizem sobre você. Se preocupe com o seu caráter, porque caráter é o que você é, onde ninguém vê. Nós devemos estar atentos, irmãos, preocupados com aquilo que Deus diz e não o que as pessoas falam. É este momento que nós demonstramos santidade a um mundo cheio de discursos vazios e hipócritas. O que realmente impacta as pessoas não são palavras bonitas, mas vidas transformadas. A.W. Tozer, ele diz o seguinte: o mundo está esperando para ver a manifestação de uma santidade real em nós. As pessoas estão querendo ver em nós, olha, esses que falam de Deus, esses que falam da glória de Deus, eles precisam se manifestar, que seja hoje, que seja agora. Que a nossa vida seja reflexo de santidade de Deus, irmãos. Um convite para que outros conheçam a Cristo. Um livro que marcou a minha vida é Por que Tarda o Verdadeiro Avivamento, do Leonardo Ravenhill. Eu acredito que todo cristão tem que ler esse livro. Se você não leu, você sai daqui hoje fazendo a consulta e compra esse livro. Ele diz o seguinte: o maior milagre que Deus pode fazer hoje é tomar um homem impuro, de um mundo impuro, e torná-lo santo e colocá-lo de volta nesse mundo impuro, para viver uma vida santa. Somos nós, irmãos. Você pode dar um glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Jesus nos transformou, Jesus mudou a nossa vida. Hoje nós podemos dizer: eu não tinha nada, eu não era nada, mas por Cristo Jesus, hoje eu sou filho e filha de Deus. A terceira aplicação: se nós queremos expandir, nós precisamos entender que é tempo de multiplicar. E para mim esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos. Porque a gente fala assim: ah, mas a minha célula, você não conhece a minha célula, pastor? É um problema, ninguém quer multiplicar, ninguém quer aprender nada. Aí nós achamos que célula é um grupo que se reúne toda semana, né? Não. Célula é um grupo intencional, de pessoas que estão sendo tocadas por Deus, porque tem ministração lá, tem cura, tem libertação lá na célula. Lá na célula tem salvação. Você tem que fazer apelo toda hora. Ah, pastor, mas todo mundo na minha célula é crente. Você que pensa. Faz apelo. Nós confundimos religião com seguir Jesus. E a multiplicação não é uma opção. Se você é líder de uma célula, saiba, tem que ter data certa para multiplicar. Senão a gente acha que
Ah, mas Deus... Não, Deus aceita. Não, Deus aceita... Não, Deus não aceita... Deus quer ver que os seus filhos frutifiquem. É uma das marcas, a frutificação. Deixa eu falar para você aqui. Qual é a fruta que mais é popular? Mais popular aqui de Curitiba? Manga? Banana. Quem já viu um pé de banana aí? Todo mundo. Já viu quando uma bananeira começa a frutificar? Já passou perto da bananeira? Ela fica assim, ai meu Deus. Aí vem uma banana. É assim, irmão? Não, ela não grita não. Eu duvido. Alguém já viu uma bananeira gritar para dar banana? Hein? É natural. Hoje está lá um olhinho, né? um umbigo. Daqui a pouco vem outra bananinha. Você passa depois 15 dias, já tem um cacho de banana. Se for banana da terra, você tem que botar até um gancho para segurar, porque ela fica pesada. Não é? Mas é natural, não grita. Lá na minha cidade é manga. Eu nunca vi manga gemer, ou mangueira gemer. Eu já vi manga florescendo, cheia de fruto, porque ela foi criada para frutificar. E a gente fica, é um peso, pastor, é tão... Não, irmão, nós fomos criados para frutificar. Você pode dizer glória a Deus? Deus te plantou nessa terra para dar muito fruto. Para de gemer e começa a glorificar, irmão. Nós precisamos multiplicar a glória de Deus. A igreja primitiva, como falamos, ela cresceu, ela se expandiu, porque ela não só ficava presa nas reuniões, ela não só ficava presa nos seus trabalhos cotidianos e religiosos. Essa igreja estava no pátio do templo, na reunião do templo, mas também dia a dia no discipulado. Multiplicar células não é uma estratégia moderna, está na Bíblia. A igreja primitiva nos dá modelos poderosos de crescimento saudável, genuíno. Se você ler Atos 2, você vê que eles estavam no templo e nas casas. Quer dizer, eles viviam uma fé prática e comunitária. Eles andavam uns com os outros e eles celebravam como comunidade. Ei, gente, a comunidade não é um lugar de pessoas iguais, é de pessoas diferentes, mas que unidas pela glória de Deus, manifestam o poder de Deus nessa terra. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Nós somos o povo de Deus. Eles não apenas ouviam as pregações, eles compartilhavam a vida, eles discipulavam uns aos outros, eles cuidavam das necessidades dos irmãos, eles estavam atentos. A multiplicação das células ou pequenos grupos não é apenas uma estratégia moderna, mas a maneira mais natural de expandir o reino de Deus. Igrejas crescem de forma saudável, são aquelas que entendem que o evangelho se espalha de pessoa a pessoa, no convívio do discipulado diário. Rick Warren, ele marcou a década de 90, com o seu livro Igreja com Propósito, depois o seu best-seller Vida com Propósito, e ele escreve o seguinte: a igreja deve crescer maior e menor. Olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo, maior no culto de celebração e menor nos grupos pequenos. Se nós queremos de verdade avivamento, irmão, genuíno, nós precisamos de recuperar esse modelo de igreja viva, onde cada membro é ativo, que discipula os outros, que participa de uma comunidade que cresce e multiplica. Células saudáveis produzem discípulos comprometidos, que por sua vez geram novos líderes e novas comunidades de fé. Sua célula é um ministério que está crescendo, está multiplicando, está mudando o seu bairro. Eu fui à Jordânia, num projeto missionário. E lá na Jordânia, eu creio que foi 2016 que eu fui, um amigo falou: olha, nós temos algumas igrejas caseiras aqui, vamos visitar. E nós visitamos. É uma célula. Igreja caseira é uma célula. E chegamos lá, tinha 15 pessoas, sentados em volta de uma mesa, compartilhando a fé, falando sobre Jesus, na Jordânia, irmãos. Falando sobre o que Deus estava fazendo, testemunhando, lendo a Bíblia, orando, cantando hinos de louvor. E nós testemunhamos, falamos de Jesus.
E ao final daquela mesa, nós estávamos todos sentados no chão, eles colocaram um prato grande, tipo uma bandeja, uma bacia antiga de alumínio, lembra? Mas de roupa, aquela bacia antiga, mais brilhante. Eles botaram no meio da mesa, e veio um arroz, bem branquinho, e um molho vermelho no meio, com as cabeças de bode no meio. E eles começaram a comer, e a rir, e a conversar com os outros. E é interessante que lá, a língua do bode é a iguaria mais, ou é a comida mais gostosa. Então eles cortaram a língua e colocou um pedaço para cada pastor brasileiro. Nós estávamos em 4. Eu falei, eu vou acabar com isso logo, em uma bocada só. E fui, irmão. O dono da casa olhou e falou assim, gostou, né? O que ele fez? Mais uma. É o lugar onde você vê até o que o outro come. Na Jordânia, irmãos. Pessoas sendo tocadas por Jesus num ambiente tão simples, familiar. E nós saímos dali tão cheios de Deus, cheios da graça de Deus, porque a vida contagiava outras vidas. Muçulmanos que estavam entregando a sua vida a Jesus dentro de uma casa, que estavam sonhando em multiplicar outras células. Agora no Paixão Contagiante, vocês estavam lá, eu esqueci o nome do pastor, que é do DNA também, na Arábia, num país árabe desse. Irmão, sabe quantas células ele falou que tinha? Um ano passado, 238 células, você lembra? Ele falou, nós vamos ganhar aquela cidade para Jesus. Olha bem, irmãos. E a gente fala, mas é difícil. Ele está no lugar onde os muçulmanos dominam. E ele está dizendo que vai ganhar a cidade. Que ele vai manifestar a glória de Deus, irmãos. E isso é expandir. Eu vou finalizar. Meu horário já acabou. Quem estava aqui de manhã cedo? Tem pouco, vocês abaixam a mão. Quem não veio de manhã cedo, me dá mais 5 minutos, vocês levantam a mão aí para a glória de Deus? Obrigado. 5, 10, 20, 30, 40, 1 hora, obrigado. Feliz por isso. Estou terminando. Quando alguém levantar e for embora, eu termino. Quarto, para expandir. Você passa para mim, eu já não estou conseguindo mais não, eu perdi o controle aqui. Quarto, eu queria falar sobre evangelização. Eu cresci no ambiente da igreja. E eu não sei se aqui tinha esse costume. Aí. Eu não sei se aqui tinha esse costume. Botava as crianças, os adultos num caminhão e a gente ia para um lugar, entregar folheto, falar sobre Jesus. Aqui fazia isso? Antigamente? Fazia não, né? Eu sou de Guarapari, eu sou do Espírito Santo. Muito antigamente. Na década de... final de 70, 80. E nós íamos lá e o garoto pegava, dava os folhetos. E a gente falava que aquilo era evangelização. Eu cresci numa igreja batista. E aí eu fui para o seminário. Fui seminarista numa igreja ali em Marechal Hermes. Marechal Hermes é Zona Norte. Zona Norte. E o seminarista naquela época, irmãos, chegava para trabalhar. Chegava sexta-feira lá, pegava a caixa de som, ia para a praça. Aquela praça ali perto da estação do trem, pastor, lembra? Ia pregar lá, sexta-feira, à noite. Era evangelização. As pessoas passavam por lá, a gente orava. E eu fui crescendo e perguntando, será que isso é evangelização? Porque as pessoas passam por aqui, são até tocadas, muitas até receberam Jesus. Mas a evangelização não é um trabalho. A evangelização é um estilo de vida. É quando você sai de carro para trabalhar e as pessoas dizem assim, lá vai lá o discípulo de Jesus.
É quando as pessoas do seu bairro falam assim, olha, está com um problema, o pastor está ali, pede para ele orar para você. Ele não sabe nem o que é Deus, a oração, mas ele sabe que tem um pastor lá que crê. De vez em quando eu estou saindo de casa, alguém vai lá e fala, pastor, tem como ir lá em casa orar pelo meu irmão? Não, ele está doente, eu vou lá. Nem me dá bom dia, o miserável. Mas oração ele quer. Está entendendo? Porque ele sabe que ali tem alguém que foi tocado por Deus. E quem é tocado por Deus, toca outra pessoa. E a glória de Deus se manifesta. Evangelização, meus irmãos, se queremos expandir, a evangelização é um estilo de vida. E aí Paulo fala isso no capítulo 10, lá de Romanos, no versículo 14 e 15, como pois invocarão aqueles que não creram, e como crerão naquele que não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue. Evangelização não é um evento, não é uma cruzada, é um estilo de vida. Todo discípulo deve ser um evangelista. Lá na igreja nós não temos mais ministério de evangelização, me perdoe, porque nós entendemos que cada um é um evangelista. Não é o trabalho de alguns. Gente, vamos fazer um trabalho de evangelização, aí vem 30 pessoas, 20 pessoas. Não, é de toda a igreja, é a comunidade que glorifica o nome de Deus na vida. No dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, nós entendemos isso. A evangelização não é um evento. E a igreja não pode se tornar um clube fechado. Nós devemos ir ao encontro dos perdidos. A Bíblia diz, vão e façam discípulos. O evangelho só é boas novas, meus irmãos, se for pregado a tempo. Senão, é notícia antiga. John Wesley, grande pregador metodista, ele diz o seguinte: dê-me 100 homens que não temam nada além do pecado e não desejem nada além de Deus, e nós abalaremos o mundo. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Nós não precisamos de uma multidão, nós precisamos de discípulos que acreditem no poder de Deus. E aí nós faremos diferença. Você está preocupado com quantas pessoas tem na sua célula? Ei, não se preocupe não. Se preocupe em construir pessoas que não temam o pecado, que não permitam que o mundo os influencie. A frase de John Wesley expressa o poder de uma vida totalmente consagrada a Deus. Eu quero concluir com isso. Ele entendia que a expansão do reino não depende de grandes multidões, e nós somos iludidos. Eu quero uma grande igreja. Não é sobre uma grande igreja, é sobre um Deus grande que manifesta numa igreja grande. Quando o John Wesley fala sobre isso, ele está entendendo que a expansão do reino não depende de grandes multidões, mas de um pequeno grupo de pessoas que vivem com intensidade, fidelidade ao chamado de Deus. E aí ele vai falar o seguinte, se você cortar a frase dele: primeiro, não temam nada além do pecado. Significa que esses homens e mulheres seriam guiados por um temor santo, evitando tudo que desagrada a Deus. Eles não seriam movidos pelo medo das circunstâncias, da opinião alheia ou da perseguição, mas apenas pelo desejo de permanecerem fiéis a Cristo. Ele diz mais, ele fala: não desejem nada além de Deus. Revela uma entrega completa quando Deus é a nossa prioridade absoluta. Nossos desejos agora, eles são alinhados com os dele, e nos tornamos instrumentos poderosos em suas mãos. A história mostra que grandes avivamentos, você pode estudar em toda a história, começaram com pequenos grupos de pessoas apaixonadas por Deus. Se tão poucos podem abalar o mundo, imagine o que aconteceria se cada um de nós vivesse dessa forma. A pergunta que fica: estamos dispostos? Estamos dispostos a ser esses homens e mulheres? Hein? Último, o que a gente precisa para expandir, pastor? Compromisso de formar novos líderes. Nada vai acontecer se eu faço. Uma célula precisa de líderes. Líderes em treinamento. Nós chamamos de LT. Uma célula que multiplica é uma célula que forma líderes. Onde os líderes são formados? Na escola de líderes? Não, na célula. É lá que ele vê como ora
como responde alguém de forma gentil, generosa, como acolhe quando percebe a lágrima de alguém, quando entende que existe pessoas feridas no meio do povo. É na célula que nós formamos líderes. E se você percebe claramente isso, olhando para um texto bíblico poderoso e forte para todos nós, de 2 Timóteo 2,2, diz: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então lá na sua célula você é responsável de treinar outros, para que ele possa conquistar outros e abençoar outros. O crescimento do reino depende da formação de novos líderes. Se não formamos outros, nossa missão termina conosco. Paulo ensinou a Timóteo, que ensinou a outros. É assim que o evangelho chegou até nós. Agora é a nossa vez, ensina a outros. Não seja centralizador. Tem líder que faz tudo. Ele faz o estudo, ele faz o louvor, ele faz o lanche, ele faz o quebra-gelo, e no final ele ora ainda. Compartilha, ensine, deixe os outros fazerem também. Confie. O crescimento do reino depende da formação de novos líderes. Se não formamos outros, a nossa missão termina. Paulo ensina a Timóteo. A expansão do reino, meus irmãos, não pode depender de uma só geração, de poucos líderes. Se nós não investirmos na formação de novos discípulos e líderes, a missão de Cristo, ela será interrompida. O verdadeiro líder não apenas faz, mas ensina outros. O apóstolo Paulo, ele entendeu que isso era tão importante, que ele escreve Timóteo 2. Aqui nós vemos um princípio essencial. O discipulado é geracional. Paulo, ele discipulou Timóteo, Timóteo treinou outros, e assim o evangelho foi multiplicando, chegou até nós. E aí a igreja parou. E aí nós construímos nossos prédios. Antes, a igreja católica, as grandes catedrais gnósticas, a beleza da arquitetura do tempo medieval. E nós ficamos embebecidos com os cantos, com as músicas, com as homilias. Nós começamos a ficar felizes com a religião. E então a reforma no século 17 chega com o pé na porta, mas não para dividir a igreja, mas para abrir os olhos, dizendo: olha, nós temos que voltar para a Bíblia, nós temos que crer na Bíblia, nós temos que nos submeter ao Deus da Bíblia. Mas esta mesma igreja da reforma, ela se submete de novo a um ambiente de conforto. E eu quero dizer para você que ninguém cresce no conforto. A gente cresce no confronto. Se você estiver em frente a um muro de 2 metros, poucos aqui vão pular. Mas se alguém gritar: ladrão! Até o mais novo sobe o muro, igual um gato, e pula para o outro lado. É no confronto que a gente cresce. É na dificuldade que a gente é esticado. São nas crises da nossa vida que são as oportunidades para a gente mudar de vida. Talvez você está aqui hoje e fale: pastor, você não sabe da minha situação, mas Deus sabe. É nesse momento mais angustiante da sua vida que Deus diz: olha, eu estou te preparando para coisas maiores. Você recebe, hein, irmão? Eu estou preparando você para coisas grandes, você nem imagina. Agora, se quisermos ver o reino crescer, irmãos, nós precisamos formar, encorajar e capacitar novos líderes. Moody disse o seguinte: é melhor colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10. A igreja não é de uma pessoa. Nós estamos aqui domingo, tranquilos. Nós temos filhos lá. Nós temos uma família lá. Os meus pastores, hoje, foram todos meus adolescentes. Eles conversam comigo, eu mesmo sendo esse garoto, como o pai deles. Porque é um sentimento de família. E é interessante que eu ouço, eu falo com eles, e eu aprendo, porque é geracional.
A minha pastora executiva, que trabalha dos ministérios da igreja, ela é funcionária de alto escalão nos Estados Unidos. Ela poderia estar morando nos Estados Unidos. Ela cuida de imigração e agora ainda, nesse tempo, ela decidiu ficar em Queimados. Porque ela disse, pastor, aqui é o lugar que Deus me plantou para desempenhar uma missão. Ah, irmão, está entendendo? Ela poderia ir para os Estados Unidos. E a família dela. Mas ela ficou em Queimados por causa de um propósito. Que ela acredita ganhar aquela cidade para Jesus. Está entendendo? Nós estamos formando líderes que amam a Jesus, que queiram andar com Jesus. Agora a pergunta é, quem você tem treinado para continuar a obra? O reino de Deus avança quando cada geração levanta a próxima, irmãos. É igual um jogo de vôlei. Não existe um jogo de vôlei sem um levantador. Quem joga vôlei sabe disso. O levantador é fundamental, porque a bola chega na mão do levantador, e muitas vezes nem tão boa, e ele coloca aquela bola para o ponteiro, ou na bola de 3, ele prepara a bola para que o ponto aconteça. Aos líderes que estão aqui, ei gente, nós não estamos aqui para fazer o gol, nós estamos aqui para colocar a bola na cara do gol. Você não é o Romário, denunciei minha idade, né? E nem o Neymar. Você é o Mauro Silva, o Dunga, o Arrascaeta. Está entendendo? Deus nos colocou aqui para botar outros na cara do gol e diz, faz. É desse jeito. Quem você está treinando? Você tem assumido as responsabilidades do reino? A expansão do reino de Deus não está aqui como uma opção. É um mandamento. Fazer discípulos pessoalmente. Eu queria que você entendesse que você precisa ter alguém que se invista, que você ame, que você coloque a sua vida nele, que você convide para tomar um café, que você conte a sua história. Pessoa que você pague um curso para ele, gente, para ele se desenvolver. Agora, não pense que só porque você fez isso ele vai retornar. Talvez nem retorne. Ele cresça e vai embora. Mas você fez o seu papel. Viva em santidade. Seja testemunho. É na crise que nós mostramos quem nós somos. Multiplique células, comunidades, unidades de fé. Esta igreja na cidade, nas cidades vizinhas, unidades que manifestam a glória de Deus com a identidade do Pai aqui dessa comunidade. Formar novos líderes para que o reino continue crescendo. Hoje Deus está chamando esta igreja, e eu acredito que um grande movimento vai acontecer nesse lugar. Deus está nos convidando para sair da zona de conforto. Qual desses 5 pontos que falei hoje você precisa priorizar? Peça ao Espírito Santo. Fala, Espírito, mostra para mim o lugar, como eu devo agir. E eu quero concluir agora de verdade. Você sabe o que significa quando o pastor fala que vai concluir? Alguém sabe? Sabe? Vou dizer para você, nada. Mas eu vou concluir. O reino de Deus é como um fogo. Você pode dar um aleluia, irmão? Vou dizer de novo, o reino de Deus é como um fogo. E quando mais espalhamos, mais ele cresce. Vamos incendiar o mundo com o Evangelho. Vamos sair daqui cheio do fogo de Deus. E eu quero fazer um apelo hoje, para que o fogo de Deus nos consuma nessa noite. Para que você seja encorajado de abrir uma célula. Dizer, eu tenho uma sala tão boa. Eu vou tirar aquele urso polar que eu tenho na minha sala. E vou deixar que as pessoas pisoteiem aquele lugar. Porque eu quero ver pessoas curadas aqui na minha casa. Não é sobre uma ideia de um pastor, não é um movimento que simplesmente, vamos ser uma igreja. Não, é cumprir a grande comissão. É entender que o Senhor Jesus falou para nós, saiam daqui e sejam faíscas que botem fogo nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. A Bíblia diz que
Jesus iria com o Pai e ele foi. E ele prometeu que ele deixaria quem? O Espírito Santo, e ele deixou. O Espírito Santo está aqui, irmãos. E ele se manifesta na vida de filhos e filhas. Você pode ficar de pé em nome de Jesus no seu lugar? Feche seus olhos. Se você tem liberdade, estende a sua mão. E comece a orar. Fala: Espírito Santo, me enche agora. Que haja poder agora nesse lugar, que mude o ambiente. A atmosfera desse ambiente pese. Como naquela reunião onde os sacerdotes se encontravam para entregar sacrifícios de louvor a Deus, e uma nuvem pesada entrou naquele lugar que eles não conseguiam ficar de pé. Isso quer dizer que não seja sobre o que eu posso fazer, sobre aquilo que eu tenho de consciência ou de capacidade, mas que seja a glória de Deus. Você ora comigo, fecha seus olhos. Espírito Santo, que está aqui neste lugar, que enche este lugar de sabedoria e graça. Espírito Santo, que disse que não nos deixaria só. Espírito Santo, que enche plenamente a vida de cada crente, de cada discípulo, e manda embora o mal. Espírito Santo, que ao entrar em nossas vidas, expulsa Satanás, cura as enfermidades, limpa a nossa mente e nos coloca na posição da bênção de Deus. Espírito Santo, que opera o milagre da expansão. Espírito Santo, que abre os olhos e não nos deixa viver presos nas coisas desse mundo. Espírito Santo, desce como fogo sobre nós e queima a nossa vida, para que a tua glória, somente a tua glória, seja manifesta nesse mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode adorar a Deus com a melhor palma que você tem, bem alto, e diga: eu creio, Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, meu irmão? Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por esse final de semana, desde sexta-feira, onde começamos uma maratona. E não é uma maratona simples, porque a gente chega cedo, sexta, sábado, e chegamos aqui de tarde. E como fomos abençoados por tudo que ouvimos e vivemos. Vai ficar tudo salvo no YouTube, numa pastinha lá, Expansão 2025, e você vai poder ver depois as mensagens. Mas não é o que a gente ouve, é a decisão que tomamos. Você pode ir ao médico, o médico falar que se você não emagrecer, você vai morrer, e você não emagrecer e morrer. Você pode ir ao médico e ele dizer para você: se você não cuidar da coluna, você vai ter um problema, e a pessoa não cuidar, tem um problema. Não é o que a gente escuta, é o que a gente decide. Não adianta ouvir coisas boas se não decidimos por coisas boas. E qual a decisão que tomamos nesse final de semana? O que você decidiu? Qual a desculpa que você vai dar quando o alvo for ganhar uma vida para Jesus? Qual é a desculpa que você vai dar quando o Senhor chamar você para começar a fazer algo para Deus? Esse ano, nós colocamos 10 propósitos. Um deles é ser apaixonado por Jesus, vivendo a vida com paixão, apaixonado por Jesus. Uma outra é ter uma vida de oração e jejum. Uma outra é ler a Bíblia toda esse ano. Tem pessoas que até leram 2 capítulos, 6 capítulos, até leu Gênesis, mas aí a gente tem tantas outras coisas, né, que a gente vai deixando. Aí nós colocamos lá, ser financiador do reino, até dizimou em janeiro, mas fevereiro já não deu. Até pensou em pregar Jesus para alguém, mas aí vai passando. Irmãos, não dá mais. Precisamos decidir avançar. E avançar é transformando vidas para Jesus. É fazendo a diferença para alguém. Eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar agora, para abençoar você para ir para casa. Eu queria que você dissesse ao Senhor: Senhor, conta comigo, Senhor, eu estou aí. Eu vou ver Curitiba vivendo debaixo da paz do Senhor, governada pelo teu reino. Nós não vamos ficar presos ao que o mundo declara sobre Curitiba, mas vamos viver o que o céu declara sobre Curitiba, que é uma terra de paz e vida. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pelo
culto da manhã e o sábado tarde, sábado à noite, sexta-feira à noite, todo o preparo para esse tempo é cansativo, é difícil, mas te bendizemos porque o Senhor operou desde o primeiro minuto até agora. E voltaremos para casa, Senhor, com uma decisão a ser tomada. O que vamos fazer? Guardar numa gaveta o que aprendemos ou colocar em prática? Se matricular na escola de líderes, se preparar para o batismo, abrir minha casa para ser uma célula, começar a bater na porta do vizinho e chamá-lo para sentar à mesa e transformar ele e a casa dele em nome de Jesus. Senhor, que 2025 seja o ano de uma grande colheita em Curitiba e que possamos fazer parte dessa grande colheita no poderoso nome de Jesus. Que o Senhor mova em nosso favor e que possamos dar uma resposta poderosa aqui na terra ao que o céu tem declarado sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glorifica o Senhor se você crê nisso. Aleluia. Amém. Deus abençoe sua vida, irmão. Pastores, Deus abençoe vocês. Amanhã eles voltam para a Terra Santa e leva o frio de Curitiba. Quer dizer, nem está fazendo frio, né? Que Deus abençoe, irmão. Vá em paz, passe lá embaixo, faça um lanche, come pastel. Deus leve você em paz em nome de Jesus. Vamos seguir em frente.